O Botafogo fez a quina sobre o Fluminense. É a quinta vitória consecutiva do Botafogo. E por isso eu também vou trazer 5 destaques da vitória do Fogão sobre o Fluminense. É depois da vinheta. Olá, helenos e helenas. Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já me conhece, você já sabe o que precisa fazer. Para você que ainda não me conhece, que ainda não conhece o canal, eu tenho a seguinte recomendação. Deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Você agora pode se tornar membro helenos e helenas do canal do Caboclo. Por R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola, você se torna membro helenos e helenas. Isso faz com que o canal do Caboclo cresça cada vez mais, se fortaleça cada vez mais e que eu possa entregar para vocês um conteúdo de cada vez mais qualidade. Seja membro do canal do Caboclo. Se você acredita no meu trabalho, se você acredita no canal do Caboclo, se gosta do meu trabalho, seja membro e apoie o crescimento do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Se você quiser também mandar um pix para o canal do Caboclo, a minha chave é canaldocaboclo@gmail.com. Você pode mandar o seu pix com comentários, perguntas, dúvidas, críticas, com o que você quiser, e eu sempre vou ler aqui no vídeo seguinte, como é o caso dos 2 pix que eu recebi, já agradeço de antemão. Primeiro ao José Egídio dos Santos. Ele disse aqui o seguinte: Társilo, precisamos ir de jogo a jogo, evitar a euforia do ano passado. O importante é ser líder na última rodada. Parabéns pelo canal. José Egídio, muito obrigado pelo seu pix, pela confiança, pelo apoio que você me deu. Esse pix que ele mandou, esse comentário que ele mandou, foi baseado no vídeo que eu fiz, né, o vídeo anterior que eu fiz, onde eu fiz uma projeção dos 8 próximos jogos, dos 8 próximos confrontos do Botafogo. E muita gente prefere realmente, principalmente depois do que aconteceu ano passado, muita gente prefere ter uma visão mais curta, né, do desenrolar do campeonato. As pessoas preferem ver de jogo a jogo e tá tudo certo, não tem problema nenhum com relação a isso. Dos 8 jogos que eu projetei, um já foi o jogo contra o Fluminense, nós vencemos. Um grande abraço, José Egídio, muito obrigado pelo Pix. E o segundo Pix é do Flávio Adriele, acho que é Adriele. Ele disse o seguinte: fala, Caboclo, feliz pela sua volta, te vi no setor visitante. Pô, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Depp também, que me convidou para participar lá do programa com ele, no setor visitante, ao lado do brilhante Medina também. E é sempre bom estar lá com a galera do setor visitante, sempre que eles me convidam, né? E eu estou disponível e eu posso participar. É sempre um prazer e uma honra muito grande estar lá junto com meu querido amigo Depp, com Medina e também com o brilhante Lelê, meu querido amigo de samba, ele que é da Vila Isabel. Um grande abraço aí para todo mundo do setor visitante, um beijo no coração deles, que é um carinho muito grande que eu tenho por todos eles, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos para os 5 destaques então de Botafogo e Fluminense, né? O primeiro destaque que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: Bastos, o bastião da defesa. Pois é, gente, o nosso querido zagueiro Bastos, o Kisanga, né? O Jacinto Kisanga de Angola, nosso querido zagueirão Bastos, se tornou o bastião da defesa do Botafogo. É o principal jogador do sistema defensivo do Botafogo hoje. É impressionante como o nível do jogo do Bastos cresceu, obviamente, porque a relação de confiança estabelecida com Arthur Jorge foi fundamental para que ele conseguisse ganhar a confiança necessária, porque bola ele sempre teve, depois de um começo de certa forma devagar, né, no Botafogo, ele hoje reina absoluto na zaga do Botafogo. O sistema, a gente pode dizer que o sistema defensivo do Botafogo é construído no entorno do Bastos, tá? Além dele ter uma excelente presença na área, uma excelente capacidade de antecipação, de leitura, né, principalmente daquilo que o adversário vai fazer, ele também tem uma impulsão gigantesca, é muito, muito bom pelas jogadas aéreas, e a prova disso foi ele ter sido coroado com o gol da vitória sobre o Botafogo, sobre o Fluminense ontem, que ele sobe soberano. Inclusive vocês podem ver na imagem da thumb desse vídeo, né, ele subindo lá no 3º andar e a defesa do Fluminense simplesmente parada assistindo. Então, Bastos, né, tem se tornado uma das peças fundamentais na espinha dorsal
né, da equipe do Arthur Jorge, né? Extremamente importante ver um jogador desse, com essa capacidade toda que ele tem, com essa simpatia toda que ele tem também. Depois ele deu entrevistas, apareceu também no programa do Sport TV, dando entrevista ao vivo. Você vê pela simplicidade do cara, pela maneira carinhosa que ele tem, inclusive, de se referir ao Brasil, estabelecendo laços culturais muito fortes com o Brasil, e por isso que ele acredita que a adaptação dele ao Brasil tenha sido, inclusive, mais rápida do que aconteceu em outros países onde ele já jogou. É muito, muito bacana. E, detalhe, não é comum a gente ver jogadores oriundos do continente africano jogando no Brasil e se destacando no Brasil. Obviamente, pelo mercado mundial, a maneira como o mercado se comporta hoje em dia, os jogadores africanos, a maioria, 99% dos casos, acabam saindo da África diretamente para os clubes europeus, que já têm praticamente a África toda monitorada. E o Bastos chega no Brasil, né, numa idade, inclusive, até já avançada, né, o que não é normal. Mas quem sabe esse destaque todo que ele vem obtendo aqui no Botafogo não possa ser, de repente, um chamariz, uma porta de entrada para outros jogadores do continente africano, que a gente sabe são muito talentosos, são jogadores que têm destaque hoje em dia na maioria dos clubes europeus, principalmente na Premier League. Está lotado de jogadores oriundos dos países africanos, e por muito tempo a gente sempre olhou para o futebol africano como um futebol descompromissado, um futebol que não dava resultado, enfim. Só que a gente sabe que é muito vistoso, é muito bacana ver o estilo africano de se jogar, e o Bastos está provando que é muito eficiente, sim, e que é possível você conseguir unir talento, porque eles são extremamente talentosos, mas com muita aplicação tática também para a efetividade dos resultados. Bastos hoje é o bastião da defesa do Botafogo. O próximo destaque que eu quero trazer para vocês aqui, né, depois do nosso querido Bastos, né, é o Tiquinho 2024. Muita gente fala, Tiquinho não é mais o mesmo de 2023. Vocês estão certos. O Tiquinho não é mais o mesmo de 2023, e existe um motivo muito simples para isso. É que nós estamos em 2024. Nós não estamos mais em 2023. O Botafogo de 2024 não é mais o Botafogo de 2023. O sistema tático que o Botafogo utiliza hoje em dia, né, ou os sistemas, ou as estratégias que o Arthur Jorge utiliza no Botafogo 2024, são totalmente diferentes das estratégias ou sistemas que eram utilizados no Botafogo no ano de 2023. E eu vou só dar um exemplo para vocês, né? No ano de 2023, a gente tinha a dupla Tiquinho e Eduardo. Vocês se lembram como o Eduardo contribuía com gols para o Botafogo? Como o Eduardo fazia muitos gols? Inclusive, quando o Tiquinho não pôde jogar, o Eduardo jogou como centroavante, inclusive até esse ano. Tá? Mas a dupla principal, que a gente chamava, inclusive, ali fazendo inclusive até uma alusão à dupla do Fluminense dos anos 80, Washington e Assis, era quase que um casal 20 que a gente tinha no Botafogo, Eduardo e Tiquinho, com uma sintonia perfeita, e o Tiquinho arrebentando, fazendo todos os gols. Esse ano, o Tiquinho não é mais o jogador que era em 2023, e tampouco ocupa a mesma função e executa em campo, pelo menos com o Arthur Jorge, a mesma função que ele fazia em 2024 e 2023. Em 2023, ele era o jogador da finalização, ele era o jogador da última bola, embora ele também saísse bastante da área para poder fazer a proteção de jogo, a proteção de bola, assim como ele fez, como a gente pôde vê-lo fazendo contra o Fluminense. Mas no ano de 2024, pelo menos nos jogos com Arthur Jorge, a dupla é Tiquinho e Júnior Santos, sendo que o Júnior Santos é o jogador mais avançado. O Júnior Santos hoje é o jogador das principais conclusões. Isso tem um motivo muito simples para existir. O Botafogo joga num sistema onde, quando você consegue atrair o adversário para o seu campo, você precisa de campo para correr. E aí a velocidade do Júnior Santos é muito mais bem explorada do que a do Tiquinho. Quando o adversário se posta mais atrás, você precisa fazer com que você ainda consiga ter o controle da bola, e por isso o Tiquinho, que protege muito bem, consegue controlar muito bem a bola e distribuir para os jogadores que estão vindo de trás, posicionados de frente para o gol adversário.
O Tiquinho ele funciona no campo ofensivo do Botafogo como o Marlon Freitas funciona no campo defensivo do Botafogo. O Botafogo praticamente trabalha com 2 pivôs. Um pivô no campo defensivo, que é o Marlon, e um pivô no campo ofensivo, que é o Tiquinho. Então, esse sistema funciona de forma muito interessante, porque você sempre tem 2 jogadores que estão sempre centralizados, trabalhando com jogadores que estão na periferia, os jogadores que são periféricos a esses jogadores pivôs. E aí, nesse caso, a gente sempre tem a aproximação do Luiz Henrique, a aproximação do próprio Júnior Santos também, você sempre tem a passagem dos laterais, sobretudo o Cuiabano pela esquerda, e isso é possível porque você tem os jogadores no meio que conseguem temporizar e conseguem fazer essa distribuição a partir do posicionamento deles, e que quando a bola consegue chegar na área, esse jogador ainda tem tempo de se virar e atacar a área de frente, como vem acontecendo com o Tiquinho. A gente percebe, né, que o Tiquinho é um jogador que, depois que ele vem de contusão, demora ainda um tempo para engrenar, para ganhar o mesmo ritmo de jogo que os demais jogadores, mas a gente pode ter a tranquilidade e a certeza absoluta que a gente tendo Tiquinho, Júnior Santos, Luiz Henrique e, por hora, Savarino, às vezes o Jefinho, às vezes até o mesmo Tietê fazendo a função que ele fez ontem, o Botafogo tem um dos melhores sistemas ofensivos do Brasil, se não o melhor, né? Eu só compararia o sistema ofensivo do Botafogo a de outras 3 equipes, né? Do Flamengo, do Bahia e do Atlético Mineiro. O Botafogo hoje tem um sistema ofensivo, na minha opinião, bem melhor do que o do Palmeiras e bem melhor do que o do Fluminense também, tá? Mas no jogo de ontem, o Botafogo, enquanto teve o Tiquinho em campo, foi completamente soberano e dominou todas as ações e jogou como o Botafogo quis sobre o Fluminense, graças muito à atuação do Tiquinho também. O próximo destaque que eu quero trazer para vocês aqui é essa dupla de respeito. A gente finalmente tem uma dupla de laterais que a gente pode dizer o seguinte: é uma das melhores duplas de laterais em atividade no Brasil. Pelo menos nos últimos 2 jogos isso se provou verdade, tanto contra o Corinthians quanto contra o Fluminense. É simplesmente impressionante você ver cada um deles dentro de suas características. Como é bonito ver o Damian Soares tomando conta da lateral direita e colocando qualquer jogador que jogue por ali, a maioria dos jogadores que jogam por ali, no bolso dele. E não são poucos jogadores, não são quaisquer jogadores. Ele fez isso com o Bruno Henrique, que não conseguiu arrumar nada para o lado dele no jogo contra o Flamengo. Ele fez isso contra o Wallace no jogo contra o Corinthians, que também não conseguiu arrumar nada. É um garoto prodígio, rápido pra caramba, que tem muito futuro no Brasil. E ontem, né, ele conseguiu fazer exatamente a mesma coisa com o John Kennedy, conseguiu fazer exatamente a mesma coisa com o outro rapaz lá do Fluminense, me esqueci o nome dele agora, que entrou no segundo tempo, simplesmente soberano, dono da lateral direita, um jogador que se impõe e mais, é malandro, sabe muito bem entrar na cabeça do adversário e sabe muito bem tirar o adversário do sério. Levou um cartão amarelo ontem, mas também provocou o cartão amarelo do Marcelo. Um jogadoraço, Damian Soares, finalmente, simplesmente tomando conta da lateral direita do Botafogo. Muito difícil a gente ver, por exemplo, o Matheus Ponte, hoje, é um jogador muito promissor, né? Mas é um jogador que a gente vai realmente precisar vê-lo em campo, né? Principalmente para poder alternar com o Damian Soares, que já está com uma minutagem muito alta. Porém, a gente precisa levar em consideração uma coisa: a gente tem 2 laterais hoje, laterais direitos, que são bem melhores do que o que a gente tinha no ano de 2023, né? Com certeza. E pelo lado esquerdo, meu Deus, minha gente, o que joga bola esse tal de Cuiabano? Que acerto da diretoria do Botafogo, que barganha que foram esses 7 milhões que o Botafogo pagou ao Grêmio. Como joga esse garoto? Que vigor físico que ele tem, como ele chega com força no ataque, como ele se apresenta bem, como ele defende bem, como ele antecipa bem também. O Fluminense também não conseguiu criar praticamente nada em cima do Cuiabano. Tudo aquilo que a gente reclama, né, que geralmente as bolas que são invertidas, né, quando o time adversário tem a bola para poder colocar no mano a mano, no 1 contra 1, a maioria delas ontem o Cuiabano conseguiu interceptar, se antecipando muito bem, fazendo o corte necessário de cabeça, com um tempo de bola espetacular. Além disso, né, com muita presença física, consegue se impor sobre o adversário. E detalhe, é
praticamente não faz falta. É um jogador muito, muito pouco violento e muito, ao mesmo tempo que ele é muito firme, muito viril, ele é pouco violento, ele faz pouquíssimas faltas e chega com um perigo incrível no ataque. Se ele fosse um ponta, seria um excelente ponta também. E o Botafogo ganha muito, né, com essa presença do cuiabano. Infelizmente, na minha opinião, o Hugo não está à altura dele, principalmente na parte defensiva. Embora a gente vai precisar ver o Hugo jogando com alguma frequência ainda, porque o cuiabano inspira alguns cuidados, porque ele teve alguns problemas físicos na época do Grêmio. Vamos torcer para que no Botafogo isso não aconteça, porque quando os dois estão em campo, Cuiabano e Damian Soares, o Botafogo tem uma dupla de laterais que é rara no futebol brasileiro. Beleza? O próximo destaque, né, que eu quero trazer para vocês aqui é esse aqui, ó. Um duelo bonito, tá? O duelo entre esses dois técnicos, né, entre o Arthur Jorge e o Fernando Diniz, é um duelo muito bonito de se ver. Para quem gosta de futebol, e veja bem, por isso que eu gosto de falar depois que já passou o calor do jogo, que o clubismo dá uma arrefecida, né, que a maioria dos canais dedicados, né, aos clubes, tanto os alvinegros quanto os tricolores, no momento que acaba o jogo, está todo mundo exaltado, então a tendência é todo mundo querer diminuir o adversário, independente do seu resultado. O botafoguense, nesse momento, diminuiu muito o Fluminense, né, com palavras como massacre, abismo. Eu concordo, o Botafogo fez uma baita de uma partida, não teria sido nenhum exagero ter saído de campo ontem com 4, 5-0 com uma goleada, mas o jogo foi 1-0. Tá? O jogo foi 1-0. Então, se você olha para o placar, você não vê massacre. Você vê um completo controle do Botafogo, né, sobre o adversário. Isso é verdade, isso é um fato, mas o Botafogo não conseguiu traduzir em gols. O Júnior Santos ontem teve uma jornada, digamos assim, no que diz respeito a finalizações, muito infeliz. Porém, em outros aspectos, ele ajudou demais e jogou muita bola, tá? Mas o Botafogo pecou demais nas finalizações ontem, que é uma coisa que a gente sente muita falta, por exemplo, da época que a gente tinha justamente o Eduardo jogando do lado do Tiquinho, o quanto o Eduardo contribuía com gols para o Botafogo, quando o Tiquinho não contribuía. É por isso que eu digo para vocês que é importante que todo mundo no ataque esteja contribuindo com gols, esteja fazendo gols, né? Porque a gente, dessa forma, não fica dependente de um jogador apenas. E ontem nós não vencemos um adversário qualquer. A gente venceu o adversário que é campeão da América, que tudo bem, no ano de 2024 ainda não conseguiu encaixar seu jogo, ainda não conseguiu traduzir nos resultados aquele estilo que ficou marcado. Muita gente questiona que o Fluminense foi campeão da Libertadores da América por um acidente. Eu completamente discordo disso. Ninguém é campeão da Libertadores à toa, gente. Ninguém é. Tá? O Fluminense tem todos os méritos por ter sido campeão da Libertadores do ano passado. O que eu estou pontuando aqui é que justamente um adversário dessa estatura, forte como o Fluminense, perdeu para o Botafogo pela 5ª vez consecutiva. São 6 jogos já que o Fluminense não consegue vencer o Botafogo. Tem um empate no meio dessa história aí. E a gente precisa levar em consideração que o que vem acontecendo nos duelos entre Botafogo e Fluminense, que parece que é uma obra contínua, né? Acaba, na verdade, nem sendo necessariamente uma obra contínua, porque o Fernando Diniz não perdeu apenas para o Arthur Jorge, ele também perdeu para o Lúcio Flávio, né? Além de ter perdido para o Luiz Castro. O que está acontecendo, na verdade, é que eu vejo cada vez mais o Botafogo apostando num caminho de filosofia de futebol, onde você tem sim uma mescla muito bem feita de jogadores com mais experiência. É o caso do Damian Soares na lateral direita e o Cuiabano na lateral esquerda. Um jogador que é muito experiente, com 35, 36 anos, e o outro é um garoto que está chegando agora, que saiu das divisões de base do Grêmio há pouco tempo e tinha poucos jogos como profissional do Grêmio. A mesma coisa você observa no meio de campo do Botafogo. A mesma coisa você observa no ataque do Botafogo, onde você tem uma mescla também de jogadores experientes e jogadores jovens. O Botafogo terminou o jogo ontem com o Yarlen dentro de campo. E aí, essa mescla, né, de jogadores mais rodados e mais experientes com jogadores mais jovens, no Botafogo tem dado muito certo. Mas por quê? Porque o Botafogo também aposta em jogadores que sejam, além de tudo, muito inteligentes taticamente, mas que sejam jogadores que sejam fisicamente muito superiores aos demais. E o Botafogo hoje foi fisicamente, né? Hoje não.
O Botafogo no jogo contra o Fluminense foi fisicamente muito, muito, muito superior, muito mais forte, correu muito mais. Nas disputas de bola, leva sempre a vantagem. Você consegue implementar o seu sistema tático de uma maneira muito mais simples, porque se você precisa de muito deslocamento, se você precisa que os seus jogadores corram mais distâncias, se você precisa que eles corram com muito mais campo, isso vai acontecer porque você tem os jogadores que estão aptos a justamente fazer isso. Para o estilo de jogo como o do Fernando Diniz, que ele aposta bastante em jogadores muito veteranos, jogadores que têm muita experiência e por isso também tem muita calma sob situações de pressão, por isso que joga muito curto, sai tocando desde a defesa, esse sistema deles funciona. Não é um sistema que joga no contra-ataque, por exemplo, ou que faça muitos gols em contra-ataque. É uma equipe que precisa sempre construir seu jogo lá de trás e com muitas aproximações. E isso dificultou muito para o Fluminense a partir do momento que o Botafogo consegue subir as suas linhas, consegue fazer uma pressão muito forte e consegue neutralizar a saída de bola do Fluminense na maioria dos casos, porque o Fluminense ainda conseguiu sair algumas vezes e numa dessas escapadas poderia ter feito seu gol, como foi o lance da cabeçada na trave, né, do John Kennedy contra o Botafogo. Então, é muito bonito você ver estilos diferentes de filosofia de jogo sendo implementadas e uma dessas filosofias se sobressaindo. Isso não significa que o Botafogo, por exemplo, vá sempre se sobressair a esse estilo do Fernando Diniz. Pode ser, por exemplo, que no jogo do segundo turno ele consiga colocar a casa em ordem lá no Fluminense, o Fluminense engate, por exemplo, uma boa sequência e o jogo seja diferente, que o Fluminense pode, inclusive, ser superior ao Botafogo no próximo jogo. Mas o mais bacana de tudo é você ver justamente esse confronto de ideias, né, ali muito claras diante de você, são ideias distintas de jogo, e como você vê, como a gente consegue ver uma ideia sobressaindo a outra e conseguindo anular os principais pontos fortes que a outra equipe tem. No caso, o Botafogo conseguindo anular os principais pontos fortes que o Fluminense tinha no jogo, e o Botafogo, infelizmente, não conseguiu aproveitar melhor as chances que teve de finalização, mas é um duelo lindo de ver. Para quem não é Botafogo, para quem não é Fluminense, deveria parar e assistir o jogo de novo, tá? Assiste o VT de novo, porque muitos dos conceitos de futebol que a gente está sempre falando, que a gente está sempre comentando, estão empregados ali, estão colocados ali, e é muito bonito de se ver quando esse tipo de coisa acontece, beleza? O terceiro caso aqui que eu quero mencionar, e esse aqui é o mais grave de todos. Arbitragem e VAR tem nome e sobrenome, tá? Esse é o quinto destaque. E aqui, me desculpem se eu acabar me exaltando um pouquinho, porque é impossível a gente falar sobre arbitragem, principalmente da maneira como a arbitragem foi conduzida no jogo de ontem, tanto pelo VAR quanto a arbitragem de campo, e essas pessoas têm nome e sobrenome. O árbitro do jogo foi o senhor Flávio Rodrigues de Souza, do quadro da FIFA de São Paulo, tá? Ele que estava afastado desde a primeira rodada, né? Porque fez uma lambança no jogo entre Vasco e Grêmio, deixando de dar um pênalti claríssimo para o Grêmio, prejudicando a equipe gremista. E o figurão do VAR, o bonitão do VAR aí, é nada mais, nada menos que Rodrigo D'Alonso Ferreira, da Federação de Santa Catarina. Tá? São essas duas figuraças aí que protagonizaram mais uma cena patética da arbitragem brasileira e que eu preciso colocar aqui para vocês, para a gente ouvir, porque a gente vai ter a chance de ouvi-los, né? Vocês vão ter a chance de ouvi-los aí no momento em que eles estão discutindo o lance mais polêmico de todos, que foi a entrada criminosa do Martinelli sobre o Gregory, que ele deveria ter sido expulso direto, com cartão vermelho direto, e simplesmente foi isso aí, ó, que o VAR e a arbitragem de campo definiram, né, no jogo de ontem. Olha aqui! Bola! Só bola! Repara que no momento que ocorre a entrada, o juiz, o Flávio, né, ele, no primeiro momento, ele acha que é só bola, né? Depois que ele vê que é falta. O jogador ficou sentido lá, viu? É o Martinelli, vai tomar cartão. Ó, é o Martinelli, vai tomar cartão. Depois que alguém no VAR avisa para ele, né, que o jogador ficou no campo sentindo, é que ele decide que o jogador vai tomar cartão. Qual cartão?
Pode mudar. Ele vai chutar, ó. O Martinelli, ele pisa. O Martinelli vai chutar. Pisa pé com pé. Tem uma torcida. Eu vou parar aqui, ó, porque ele fala pisa pé com pé, tem uma torção. Veja bem, a bola já tinha partido há muito tempo. E eu quero lembrar vocês, tá, que nesse lance aqui, quem toca a bola, né, tudo bem, o Martinelli vinha com a bola, vinha trazendo a bola. Só que aí, nesse lance, o Gregore toca na bola e o Martinelli passa com o pé completamente e pisa no Pé Gregore. com pé. Tem uma torcida. Pé com pé. Ó, Pegando cartão Amarelo pra amarelo. você. olha quem Ele pega não a põe bola. força, Olha, ele só vai tocar a bola, Vem. pega o pé dele. Tem alguma outra solução? Vem. E aí, o VAR, né, o Rodrigo D'Alonso Ferreira, pede uma outra posição de câmera. Obviamente, ele deve ter acompanhado, né, todo o furdunço que deu, todo o problema que deu. Mas veja bem, presta atenção na conversa do Rodrigo D'Alonso Ferreira tentando justificar a decisão de campo do cartão amarelo que o Flávio Rodrigues de Souza deu. Presta atenção como ele tenta justificar. Na verdade, ele não tenta esclarecer a dúvida. Ele procura o ângulo da câmera que confirma a decisão de campo. Em todo momento ele fez isso. Ele não tentou, por exemplo, em nenhum momento mostrar que o Flávio estava errado. Ele tenta, a todos os momentos, corroborar com a decisão de campo. O VAR, no caso desse lance aqui específico, ele não atuou para tentar esclarecer o lance ou para tentar dirimir a dúvida ou para tentar desfazer a decisão que tinha sido feita, que tinha sido tomada em campo. Ele atua para corroborar com a decisão em campo e escolhe a câmera que melhor favorecia a decisão. Vejam novamente. Tá pegando cartão Amarelo pra amarelo. você. Ok, ele não põe força, ele só vai tocar a bola, Vem. pega o pé dele. Tem alguma outra solução? Vem. Quer que segura? Essa aqui, põe slow. Slow, põe Ela slow aqui. segura, ó, é a pontinha do pé dele, ó. Segura. Ele tá no chão, não precisa, ó. Ok. Nesse lance aqui, se você coloca nesse take aqui que eles colocaram, nessa câmera, ele pode dizer foi somente a pontinha do pé dele que pega o tornozelo. Mas a própria câmera, a primeira câmera, desmente justamente isso. Isso aqui é a pontinha do pé onde, gente? Olha onde está o pé do Martinelli, gente. Veja bem onde está o pé do Martinelli. Isso aqui é um lance que poderia ter, inclusive, ocasionado a fratura do tornozelo do Gregore. Isso aqui é coisa muito séria. Vamos lá. O pé torce. O jogador ficou sentido lá, viu? É o Martinelli, vai tomar cartão. Volta. Ele não põe Vamos força, lá. ele só vai tocar a bola. Ele não põe força, ele só vai tocar bola. Ele tem a cara de pau de dizer, ele não põe força, ele só vai tocar bola. Pega o pé dele. Tem alguma outra solução? Vem. Quer que segura? Essa aqui, põe slow. Slow, põe Ela slow segura, ó, é a pontinha do pé dele, ó. Segura. Ele tá no Número! chão, não precisa, ó. Ok. É a pontinha do pé dele que tá no chão e na hora que pisa no chão... Sim, mas ele você pisa a pisou, você ponta chegou do pé no atrasado, tá? tornozelo do cara. Eu vi. Número, por Volta favor. caído, tá? Tem tempo. Número, meu irmão. Número 8. Flávio. Número 8. Geri lá, ó. Geri lá. Dá licença. Pode ir lá. Vai lá pro seu gol. Nossa, deu pra ver mesmo. Não, é lateral lá. Nem Ei, falta foi. a bola Nem caiu lá falta no Marquinhos. Ele deu Pode, lateral. mas só você tem que falar, tá todo mundo falando. Não passa de novo, tá? Ele tá chegando. Flávio, já checado, Ó, Ah, fala. o jogador Já tá do chegando. Fluminense Ah. pisa no tornozelo, porém é numa ação contínua do chute que ele erra o chute, ele tá Ok, com o pé calma, apoiado no calma. chão, tá? Chegou. Confirmado o cartão amarelo, pode seguir. gente, é estarrecedor. Isso aqui é simplesmente estarrecedor. Ato contínuo, porque ele erra o chute e o pé está no chão e a pontinha do pé dele pega no tornozelo. Eu queria só fazer o seguinte, o que seria bacana seria isso aqui ser reproduzido, esse tipo de lance ser reproduzido com o tornozelo do Rodrigo D'Alonso Ferreira. Coloca o Rodrigo D'Alonso Ferreira na mesma situação e pede para o Martinelli fazer exatamente a mesma coisa com o tornozelo dele, para a gente ver se é só a pontinha que pegou, que ele não tinha intenção. O cartão vermelho, primeiro, para ser dado, ele não tem que ter a intenção, né, de machucar ou de pegar o adversário. A entrada foi imprudente, com força desproporcional. Se ele errou a bola ou não, é outra história. Se você comparar esse lance ao lance do Adrielson, o Adrielson, no lance da expulsão contra o Palmeiras, acerta a bola primeiro. Nesse lance aqui, o Gregore toca a bola antes
E o Martinelli, mesmo perdendo o controle da bola, acerta o tornozelo do Gregóry. Se teve intenção, se não teve, isso não interessa. E além de não interessar, o fato do pé do Martinelli ainda estar no chão não significa que a entrada tenha sido menos violenta, que ela tenha sido menos perigosa, que ela não tenha colocado a integridade física do adversário em risco, porque é isso que determina o cartão vermelho. E quando você escolhe uma câmera que corrobora a sua versão, que corrobora aquilo que foi decidido em campo, para que você não entre em contradição com a decisão de campo, porque a decisão de campo não dá a punição correta ao lance, ao jogador, você simplesmente está manipulando o lance. Foi exatamente isso que o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira fez ontem. Ontem ele manipulou as imagens para que elas corroborassem com a decisão de campo. Em nenhum momento o árbitro foi chamado sequer ao VAR para analisar também em conjunto com o pessoal da cabine do VAR. Em nenhum momento o árbitro foi chamado ao VAR, porque pelo menos ali, numa situação dessa, pelo menos o árbitro deveria ter sido convidado a ir ao VAR para checar o lance, para ver se na visão dele, agora vendo por outro ângulo, ele talvez mudasse de opinião. Mas não, as imagens foram escolhidas para que a decisão de campo fosse corroborada. E detalhe, o Flávio estava a mais ou menos 5 metros do lance, com a visão completamente livre. Ele não tinha nenhum outro jogador na frente dele. Ele viu o lance na frente dele. E a primeira reação dele ao ver o lance foi gritar: bola, só na bola. Só depois que ele viu o jogador se contorcendo no chão e que ele foi avisado pelo VAR que o jogador estava se contorcendo no chão, que ele se decidiu por punir o jogador do Fluminense com cartão amarelo. Se ele puniu o jogador do Fluminense com cartão amarelo e não deu a falta, que absurdo é esse? Isso não é erro. Isso não é erro. Porque você pode errar quando a decisão não está, por exemplo, amparada por outras câmeras de vídeo. Se o árbitro tivesse apenas a visão dele em campo, como acontecia no período pré-VAR. Com o VAR, com todos os ângulos ali à disposição, para que a punição deveria ter sido aplicada, para que pelo menos o árbitro fosse chamado à cabine do VAR, para poder pelo menos debater com os outros juízes, com o próprio Rodrigo ali, e nem isso aconteceu. A decisão foi tomada no campo sem que ele tivesse visto as imagens do VAR. Eu vou repetir, a decisão do campo, do Flávio, foi tomada somente com a visão do Flávio. E a visão do Rodrigo foi apenas corroborar a visão do Flávio, sendo que o Flávio não teve à sua disposição os outros ângulos de visão do lance. Exatamente o mesmo motivo pelos quais a gente está reclamando de manipulação de resultados e manipulação de imagens na cabine do VAR. A cabine do VAR se tornou uma ilha de edição. Como que alguém vai, por exemplo, depor na CPI, como a Leila, por exemplo, foi depor na CPI, e diz que confia no VAR, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo? Como ela pode ter dito que, se ela acusava a CBF de ter um sistema, a maneira dela de lidar com o dito sistema foi pegar um avião e vir até o Rio de Janeiro e se reunir a portas fechadas, em 4 paredes, com o presidente da CBF, e a partir daí a sua equipe passa a ser beneficiada pelas decisões de VAR, passa a jogar com um jogador a mais quase que 1/3 do campeonato. E decisões polêmicas sempre sendo a favor do Palmeiras. Isso é praticamente uma confissão. Se você diz que você confia nisso, você confia no sistema que está funcionando a seu favor. E o que a gente viu tanto no lance do Palmeiras quanto no lance agora contra o Fluminense é manipulação. São as imagens sendo manipuladas ou as decisões sendo manipuladas para confirmar uma tese. E o VAR não está ali para tirar dúvida. O VAR foi utilizado para confirmar teses, tanto no caso do Botafogo contra o Palmeiras, como foi o caso do Dogso, que eles decidiram que havia uma tese e foram buscar as imagens que corroboravam a tese, quanto no caso de ontem, quando o Rodrigo deveria ter chamado o Flávio e deveria ter mostrado todos os ângulos que ele tinha à disposição e não mostrou.
e decidiu simplesmente escolher o ângulo na cabine do VAR que corroborava a visão do Flávio dentro de campo, que era diferente, que o ângulo, inclusive, era diferente da cabine do VAR. O nome disso é manipulação. É manipulação. O que está sendo feito, olha, eu vou ser muito sincero com vocês, a vontade que dá é desistir. Mas eu não vou desistir. O Botafogo não vai desistir. O Botafogo não deve desistir. O Botafogo deve insistir. Porque o que esses caras estão fazendo, jogo após jogo, com as decisões que são tomadas, contra o Bahia aconteceu a mesma coisa, com o árbitro de VAR pedindo descaradamente para que a linha fosse traçada no braço do jogador do Botafogo, quando todo mundo sabe que braço não conta para impedimento. E o Botafogo poderia ter empatado aquele jogo, poderia ter feito aquele gol. O que está acontecendo reiteradamente é caso de polícia. Isso serve, mais uma vez, como indício para que a CPI possa investigar cada vez mais. E aí, Rizek? Isso aí é descobrir, por acaso, que a Terra é redonda? Esse tipo de lance, por acaso, vão continuar com ironias, né, com relação a tudo aquilo que está sendo feito na CPI? A ESPN, por exemplo, na semana passada, depois que o Portinho colocou a boca no mundo, dizendo que ironias não fazem parte daquilo que deveria ser um trabalho jornalístico sério e que deveria haver espaço para o contraditório, para que todas as opiniões fossem colocadas, a ESPN, né, colocou os microfones à disposição do Portinho. Cadê a Globo para colocar os microfones à disposição do Portinho, à disposição do Textor? Né? O Textor já foi à Globo algumas vezes, quando interessava. O Textor foi à Globo uma vez. Já deu 2 entrevistas exclusivas para a Globo. De repente, ele virou persona não grata. Que medo é esse de investigar? Por que a Globo trabalha com tanto afinco, usando toda a sua artilharia de jornalistas, usando o seu canhão? Não é para que a investigação, no caso, ocorra, né, dentro dos parâmetros que a Globo entende que deveria ocorrer, ela em posse das ditas provas ou das evidências e ela decidindo se são evidências ou não. A Globo, nesse momento, está a favor de não investigar nada. Nada. Rigorosamente nada. E o que a gente viu ontem foi escandaloso. Mais uma vez, escandaloso. Tá? Bom, esses foram 5 destaques de Botafogo e Fluminense. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal. Seja membro, Helenos e Helenas, do canal do Caboclo, por apenas R$ 4,99. Eu quero agradecer demais ao pessoal que se tornou membro recentemente e por vocês acreditarem e confiarem no meu trabalho. Se vocês quiserem mandar um Pix, pode mandar também para minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. Eu ficarei muito grato e dessa forma vocês apoiam o canal do Caboclo e faz com que o canal do Caboclo possa crescer cada vez mais e possa trazer conteúdo de qualidade para vocês cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo e vocês já sabem, aqui, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.